Questão 180 da prova amarela de 2020. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustrado aí nessa figura que vocês estão vendo. Perceba que ele deu até um zoom aqui, aproximou, para dizer que a distância entre essas vigas é de 30 centímetros. Mas no próprio texto ele vai destacar isso. A gente continua a leitura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros, que a gente tinha observado aí, 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão é aquele período, devido à inclinação da Terra, o período em que os dias são mais longos, recebe maior intensidade de luz, né? A intensidade de luz fica por um período muito grande. Geralmente, no início do solstício de verão, a gente tem aquela mudança de horário de verão. Tudo isso para aproveitar mais a luz do dia e, com isso, economizar mais energia, só que aí é outra história. De modo que, voltando, do solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que os seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Muita informação aqui, né? Vamos fazer alguns desenhos para entender o que foi dito nesse texto. Eu vou fazer aqui o desenho de duas vigas e respeitar a distância de 30 centímetros entre elas. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Copiei, colei, dei a distância aqui entre as duas vigas. Muito bem, o que a questão está dizendo é o seguinte. Os raios solares da tarde, ó, deixa eu voltar aqui para esse texto. O sol da tarde, no momento em que os seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino é quando o sol está bem em cima da gente, com a posição a pino, 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Deixa eu fazer aqui uma cor de sol agora. Ó, a gente sabe que temos, vou voltar aqui para o azul, nós temos 30 centímetros de distância aqui, né? 30 centímetros. O que é que vai acontecer? Com o sol da tarde, ele gera 30 graus com a posição a pino e produz metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Ou seja, dos 30 centímetros que tem aqui entre espaçamento, eu vou agora ocupar 15 deles. Daqui para cá, vai ficar com sombra e a outra metade vai ficar com sol. Ou seja, esse sol da tarde, deixa eu botar uma cor agora de sol de fato, ele faz um grau de 30, ele forma 30 graus com o sol a pino. O sol a pino, então aqui é o sol da tarde, deixa eu fazer um desenho que ajuda, que é o sol da tarde. O sol a pino, ele estaria exatamente aqui em cima. E aí ele está dizendo que forma, esse sol da tarde forma com o sol a pino 30 graus. Tá bom? E aí, continua aí a questão. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura, em centímetro, seja a mais próxima possível de... Aí ele dá algumas alternativas. Pois bem, o que está acontecendo com esse sol aí que eu desenhei? Esse sol a pino e o sol da tarde. Você percebe que ele vai produzir aqui... Deixa eu usar logo a cor do sol. Ele vai deixar aqui metade desses 30 centímetros aqui embaixo, metade vai estar com sol. E a outra metade, que está marcada de azul, vai estar com sombra. Isso vai atender esse critério aqui, né? Que vai gerar a metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Porque em meio-dia, quando o sol está a pino, segundo o texto, as luzes vão entrar paralelamente às vigas e vai iluminar toda essa região, não vai ter nenhuma região com sombra. E com esse sol da tarde, vai gerar esses 30 graus com o sol de meio-dia, e aí vai gerar metade desse espaço vai ficar sombreado, os 15 centímetros, e os outros 15 centímetros vai ficar iluminado, vai ficar com o sol, tá bom? E aí ele quer saber qual o tamanho dessa viga para atender esse critério, ou seja, qual deve ser a altura dessa viga, eu vou chamar essa altura aqui de x.
Então, vocês percebem que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Eu posso até desenhar esse triângulo aqui à parte. Acho que fica melhor, né? Deixa eu fazer aqui. Pronto. Temos um triângulo retângulo, temos aqui a altura dessas vigas, que eu estou chamando de x. Aqui nós temos uma medida de 15. E eu tenho 30 graus. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus, você pode completar para 90 graus, completar os 90. Para completar os 90, faltam 60 graus. Você pode fazer isso, ou você pode pegar o ângulo oposto pelo vértice, que esse aqui vale 30, tem a mesma medida desse. Ao PV, né? Aquele caso ao PV. Eu vou pegar esses 60 graus. Tanto faz o que você utilize, você vai encontrar a resposta correta, tá? Então, eu vou pegar aqui esses 60 graus. Eu tenho um ângulo, eu tenho o seu cateto oposto e tenho o cateto adjacente, os dois catetos. E a relação trigonométrica que relaciona os dois catetos é a tangente. E aí eu vou fazer o seguinte. Tangente, deixa eu olhar onde termina essa conta. Aqui. Tangente, a gente sabe que a tangente desse ângulo é igual a cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente. Se você fizer meios pelos extremos, você vai ter o seguinte. Vou colocar embaixo. X vezes 1, que está aqui embaixo, né? X vezes 1 da x é igual a 15 vezes a tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Tem várias maneiras de você relembrar isso. Você pode dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60, vai precisar saber o seno de 60 ou o cosseno de 60, ou constrói aquela tabela que o pessoal canta aí até uma musiquinha e consegue completar toda a tabela. Tudo é válido. A tangente de 60 é raiz de 3. Depois tente relembrar aí, caso vocês estejam esquecidos. Então você faz 15 vezes a raiz de 3. Agora, a raiz de 3. Se você não lembrar que a raiz de 3 é aproximadamente, vou colocar até o valor dela aqui, ó. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Essa é uma raiz que a gente costuma lembrar. Raiz de 3, raiz de 2, aproximadamente 1,41. São duas raízes boas para ter pelo menos essas duas casas decimais aí. Para ter decorado, né? O valor de π, 3,14, são os valores que a gente vai guardando aí na memória. Mas se você não lembrar, não tem problema. Você pode fazer um teste. Por exemplo, 1,7. Se você fizer 17 vezes 17, dá 289. O menor, no caso, seria 2,89, né? Se você fizer 1,7 vezes 1,7. 2,89 não chegou em 3. Aí você testa 1,8. 18 vezes 18. Vai dar 200 e alguma coisa, né? 300, na verdade, 324, né? 324. 1,8 vezes 1,8, 3,24. Passou do 3. E aí, com esses testes, você vai descobrir que a raiz de 3 está entre 1,7 e 1,8. Aí você pode até usar 1,7. Nessa questão, inclusive, a gente pode usar 1,7, já que os valores estão muito distantes, e ele quer um valor aproximado. Eu vou até usar 1,7, não tem problema. Então, eu vou trocar a raiz de 3 por 1,7. Então, a gente vai ter que o x é 15 vezes 1,7. Tá? Então, 1,7 vezes 15. Como é que eu faço essa multiplicação? Normal, você multiplica 15 vezes 17. 15 vezes 17. E na resposta, você coloca uma casa decimal. Porque aqui temos uma casa decimal, tá bom? Então, 7 vezes 5, 35. Fica 5 sobre 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Então, já temos aqui esse valor. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma esses números e lembre-se de colocar aquela casa decimal no final. 5, 5, 2. E aí você coloca uma vírgula. Opa, eu coloquei a vírgula na casa errada. Com uma casa decimal só. 25,5 é a resposta correta. Então, esse valor de x é aproximadamente, e eu já vou colocar um aproximado aqui, que eu acabei cometendo esse equívoco. Então, x é aproximadamente 25,5. Só corrigir aqui, 25,5. O valor mais próximo é o 26. Tá? Perceba que usar 1,7 não teve prejuízo nenhum, os valores estavam muito distantes. Então, 1,7 já foi suficiente para determinar a altura desse pergolado, tá bom? Dessa viga, que é de 26 centímetros. E a resposta correta é a letra C dessa questão, tá bom? Uma questão aí de trigonometria.